Vozes e Vultos chegou na Netflix e já posso dizer que é um filme bem diferente, com algumas coisas bem clichê e pode ser que é um filme que não agrade todo mundo, mas que com certeza vai prender sua atenção até o final do filme. Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Mas antes de começar a falar sobre esse novo lançamento da Netflix, já sabe né? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Em Vozes e Vultos, a gente acompanha a família Clary, que se muda da cidade grande para uma cidade no interior atrás de uma oportunidade de ter uma vida melhor. George recebe um convite de lecionar em uma escola no interior, só que quando eles chegam na casa nova, Kate percebe que seu marido e a casa nova escondem segredos sombrios e sinistros. O filme é baseado no livro All Things Tease to Appears, da escritora Elizabeth Brundage, que conta com os atores Natalia Dyer, mais conhecida de Stranger Things, Rhea Sharon, ela fez o Plano Perfeito 2, Amanda Seyfried, ela fez Monk e Mamma Mia 1 e 2 e James Norton do filme Happy Valley e Mac Mafia. E tem a direção de Robert Pulcini e Sherry Springer Berman. E como eu disse antes, o filme não se preocupa muito com a parte de terror, e isso talvez incomode algumas pessoas. Ele prefere mais focar no relacionamento entre casais e outros personagens do que dar ênfase ao terror. Mas se você esquecer essa parte aí, pode ser que talvez você curta o filme mais pelas partes dos mistérios, não pelo terror. Depois que eles mudam para a nova casa, as coisas começam a mudar, coisas estranhas começam a acontecer e o relacionamento entre os dois começa a desandar. Já não era tão bom assim porque a Kate abriu mão do seu emprego na cidade grande para morar com seu marido George no interior. Então, assim, depois disso, o relacionamento entre os dois ficou meio que balançado. E a gente vê também que o George esconde algumas coisas da Kate, que ele tem alguns segredinhos ali que ela não sabe. O George sabe o que aconteceu na casa com os moradores anteriores, e isso ele faz o possível para esconder da Kate para que ela não saiba. Só que a gente sabe, né? É clichê em filme de terror e a Kate mais cedo ou mais tarde vai descobrir o que aconteceu naquela casa e vai ficar puta com o marido, com certeza. Só que como todo filme de terror e suspense, ela fica sabendo, só que não pela boca do marido, mas sim pela boca de estranhos. Isso deixa ela pé da vida, mas isso não estraga o filme não, né? Porque afinal de contas, como eu disse, é clichê e a gente está acostumado com essas coisas em filme de terror e suspense já. Então depois que a Kate desconfia o que tem na casa, ela começa a pesquisar sobre e acaba descobrindo o que tem por trás de tudo que está acontecendo com ela, sua filha e seu esposo. Então Kate e sua filha começam a ouvir vultos, começam a ver coisas, então a Kate resolve buscar ajuda em um centro espírita para saber o que está acontecendo com ela e com a casa. Antes de passar todo o mistério que envolve o filme, sem você perceber, em alguns lugares da casa aparecem alguns vultos, mas depois que o mistério é revelado, o vulto já não é mais nenhum mistério e você começa a perceber onde eles estão. O George, no meio do filme, tem um comportamento meio estranho. Ele passa de um cara amável, que amava a sua esposa, para um cara totalmente arrogante e autoritário. Ele vira a chave, literalmente. Pode até parecer estranho, mas o filme explica o motivo dessa mudança, dessa virada de chave. O filme tem boas atuações dos protagonistas, boas atuações que seguram a trama, que não comprometem. Amanda Seyfried consegue passar pra gente tensão e angústia que o personagem está vivendo. Da mesma forma, o James Norton, ele consegue passar pra gente aquele carinha sincero que ama sua esposa por um cara totalmente cínico e mentiroso. Então depois dessa mudança de chave aí de um cara que era amável para um cara cínico e mentiroso, a gente começa a ficar preocupado com o destino dela e dos outros personagens. E um ponto positivo desse filme é a fotografia. Eu achei a fotografia muito boa, eu achei excelente. Parece realmente que a gente está vivendo na década de 80 e isso eles conseguiram passar muito bem. Agora, o que eu não achei legal foi o CGI dos vultos da casa. Eu achei muito mal feito, parece que foi feito em fundo de quintal. Dá pra ver claramente que era um CGI, cara, ficou horrível. Então é isso, galera, essa foi a nossa parte sem spoiler. Eu espero realmente que eu tenha conseguido passar para vocês o que a gente achou do filme, qual a sensação que a gente teve com o filme nessa parte sem spoiler. Agora a gente vai tentar explicar para vocês um pouco do final do filme, mas é claro que vai ter spoiler. Então se você não assistiu ao filme ainda, você tem que dar um pause, vai lá, assiste o filme, depois você volta aqui para conversar com a gente, beleza? Agora se você não liga para spoiler, é por sua conta e risco, então vem com a gente.
a gente descobre que o George não foi convidado a lecionar naquele colégio no interior, mas sim que ele forjou a recomendação do colégio para trabalhar naquele local. E junto com a Kate, a gente descobre que a casa foi palco de assassinatos no passado. Em uma sessão espírita feita na casa, a Kate descobre que tem um espírito habitando na sua casa e que esse espírito se chama ela, só que esse espírito não quer fazer mal a ela, só quer protegê-la, ser o seu anjo da guarda. E que essa mulher, a ela, foi morta pelo marido. Floyd, um dos líderes daquela reunião espírita, fala para Kate que tem outro espírito na casa, mas que não sabe a real intenção desse espírito, então ela pede para ter cuidado com as pessoas que vivem ao redor dela. O George, além de mentir sobre a recomendação para o diretor do colégio, ele mente também sobre ser um artista plástico que não prefere mais pintar e sim escrever. Os quadros que ele tinha na casa dele, agora está no escritório dele, eram de um primo dele que morreu afogado em um lago, e então ele roubou os quadros para ele. Eu chego até a desconfiar que o George matou seu primo afogado com inveja do talento dele, porque o primo dele, o Henry, tinha talento e ele não. Será que foi isso? Será que não foi? Eu desconfio que sim. E essa parte do filme sobre o primo dele ter se afogado no lago ficou meio solto assim, ficou meio sem resposta. Então abre ali aspas para você interpretar alguma coisa. Então eu interpretei isso, que ele matou o primo com inveja do talento que ele tinha e o George não tinha talento nenhum. Então a gente começa a descobrir mais coisas ainda sobre o George, que além de ser um mau caráter que trai a sua esposa, ele é um mentiroso, falsificador e assassino. E aquele espírito que estava rondando a casa junto com o espírito da Ella, que a gente não sabia qual era a real intenção dele, então esse espírito é um espírito maligno e ele toma posse do corpo do George. E o George, tomado pelo espírito maligno, vai começar a matar quem atrapalhar o plano dele de ascensão. E o primeiro a morrer é o diretor da escola, o Floyd. Eles saem sozinhos de barco, então o George mata o Floyd afogado e larga o corpo dele lá no meio da lagoa. Depois que o George matou o Floyd afogado, ele voltou para casa todo encharcado e a Justine, sua colega de trabalho, está em frente à sua casa esperando por ele. Ela diz para o George que sabe toda a verdade sobre ele, sobre a carta de recomendação, que não houve carta de recomendação, que ele forjou aquela carta. Sabe também que ele foi acusado de abuso sexual. Então depois de ela falar essas verdades para ele, ela resolve ir embora, só que o George, muito pé da vida, vai atrás dela e força ela a bater com o carro numa árvore e ela quase morre, só que ele não sabia que ela não tinha morrido, ele achava que ela tinha morrido, só que não, ela só entrou em coma. O George, depois de matar o Floyd afogado e quase matar sua colega de trabalho, ele volta para casa e percebe que no carro da Kate tem umas malas prontas, que ela está pronta para ir embora. O George então coloca na bebida da Kate uma espécie de boa noite Cinderela e dá para ela tomar. Nisso ela acaba apagando e o George brutalmente, com machadadas no peito, assassina sua esposa. Só que no dia seguinte ele vai trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido, deixa um recado para o rapaz que cuida ali da sua filha, dizendo que a Kate está doente, está no quarto, não vai sair do quarto, que quando a sua filha pegar no sono ele pode ir embora. Quando ele chega em casa, ele liga para a polícia e fala que chegou em casa do trabalho e encontrou sua esposa morta. E o George cometeu todos esses crimes porque aquele espírito maligno incorporou no corpo do George, e como ele já tinha tendência a fazer as coisas ruins, tinha uma má índole, o espírito maligno só se aproveitou. Pessoas ruins têm tendência a fazer coisas ruins. Espíritos ruins só incorporam em pessoas que são ruins. E o George teve um bom álibi, né? Por isso que ele não foi preso, porque ele passou o dia inteiro no colégio, todo mundo viu ele lá, então para todos os efeitos ele é inocente do crime, ele não cometeu aquele crime. Mas a Justine, que estava em coma, ela acorda do coma, liga para a polícia e conta toda a verdade sobre o George. Só que o George, percebendo que vai dar ruim, ele pega um barco e começa a navegar para o meio do mar. E no meio do mar começa a fazer uma tempestade muito forte e ele começa a ouvir vozes dizendo, e vozes da Kate, né? Que as portas do inferno só é visível quem está indo para o inferno. Que aquele que é mal também recebe o mal como castigo. O que eu entendi desse final? Eu entendi que todas as mulheres que habitam naquela casa, elas estão se unindo em espírito para ajudar as próximas moradoras que moram naquela casa, que todas elas perderam filhos e foram mortas pelos seus maridos. E que aquele anel que a Kate achou na cozinha, aquilo ali é a ligação entre cada moradora, cada mulher que vive naquela casa. Que elas vão sempre se ajudar uma à outra. E o George recebeu o castigo dele, que é ir para o inferno. Que a Kate e a Ella conduziram o espírito de George até o inferno para receber o que ele merecia. Então é isso, galera. Isso foi o que eu entendi do final do filme. Eu entendi dessa forma. Se você entendeu de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários. Se você achou outro final explicado aí, deixa aqui nos comentários, conversa com a gente sobre esse final, que ficou muito em aberto, mas eu entendi que sim, ele foi pro inferno porque era o lugar que ele merecia ir. Beleza então, galera? Se você chegou até o final desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, ó, de deixar aquele like,
para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!